Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Opinião Espírita, no qual eu faço aqui com vocês e para vocês o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, que é uma obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e Valdo Vieira, o médium Valdo Vieira. E a autoria espiritual também é uma parceria de Emmanuel e André Luiz. E hoje o capítulo, agora fica por conta de André Luiz, que chegamos ao capítulo 55, que se intitula O Passe, Passe, como é feito nos centros espíritas, E como em todo o capítulo, eles recorrem sempre, Emmanuel e André Luiz recorrem sempre a um conteúdo da codificação, para dar as suas opiniões espíritas. E nesse caso aqui é o capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, E é um capítulo que fala da questão do dom de curar, que disserta sobre as preces pagas, aquelas pessoas que cobram por preces, É uma coisa bem polêmica, Tem a parte dos vendilhões expulsos do templo, Aqui a casa de meu pai é a casa de oração e não um covil de ladrões, Pessoas que comercializam com a fé, não é isso? E aí o item 7, que é o item que André Luiz examinou aqui para fazer esse capítulo, é justamente o mediunidade gratuita, que tem muito a ver com o passe, que é o título do capítulo agora, Então vamos ver aqui, mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, que seriam esses médiuns modernos, Porque médiuns modernos, isso sendo escrito naquela época, na época que que Allan Kardec escreveu aí esse texto, que foi inserido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Os médiuns modernos são os médiuns da atualidade. Será que os nossos médiuns modernos aqui da nossa atualidade, do século 21, da década de 20 do século 21, já são médiuns modernos diferentes desses modernos aí na época de Kardec, Ou será que são a mesma coisa, Mas vamos lá. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são produto da sua concepção, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Então aí você vê, a mediunidade. Por que a mediunidade deve ser gratuita? É só por uma questão moral? Não, é uma questão prática aí. Simplesmente porque o que você obtém pela mediunidade não é seu. Eu sou médium. Beleza, eu vou aqui. Se os espíritos não vierem, eu ser médium ou não ser, tanto faz. O fato de eu ser médium é ser intermediário do plano espiritual com o plano material, intermediário dos espíritos. Servir de instrumentos para eles se comunicarem com o mundo material, Mas se não tiver espírito, se nenhum espírito vier para se manifestar por mim, por meu intermédio, eu não sou nada. Nada. Então muitos aí que usam a mediunidade, para ganhos materiais, acabam se batendo com isso. Aí o que é que fazem? Acabam tendo que inventar. E inventar, não sei se é pior do que abrir o campo para espíritos enganadores, espíritos perversos. Talvez seja pior ainda, do que uma mediunidade que não exista, Então, a gente tem que entender isso, que a mediunidade é gratuita por este fato, porque o que vem pela mediunidade não é nosso, é do plano espiritual. Deus
quer que a luz alcance a todos. Então, se a mediunidade for uma coisa que possa ser paga, não vai ser para todos, que só vai ser para quem puder pagar. E as coisas divinas não estão à venda, né? Não estão à venda. As coisas divinas são para todos os filhos de Deus. Não quer, quer dizer, Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Olha que interessante. Infelizmente, gente, infelizmente, muitos segmentos religiosos fazem isso, né? A fé paga, né? Eu vejo a gente que frequenta certos segmentos religiosos, certos templos, que eu não alcancei a graça desejada porque não tive dinheiro para pagar. Imagine, a graça de Deus sendo contabilizada em dinheiro. Então isso aí realmente é muito triste de se ver. E quem está fazendo isso, gente, eu não quero estar na pele, né? Não quero estar na pele, não quero estar na pele perispiritual de quem está fazendo isso, vendendo a fé, né? Eu não tenho fé porque eu não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Imagina. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la de sua finalidade providencial. Então a mediunidade tem uma finalidade, né, e que não é o ganho material. A finalidade providencial é iluminar a mente de todos, né, e não só daqueles que podem pagar. Eu até lembrei, antes de eu ir para o texto da Opinião Espírita, eu até lembrei de um relato aqui de Medrado, né? Medrado, ele falou que ele pinta, né? Ele tem uma mediunidade, é psicopictografia, se eu não me engano o nome, né? E aí, ele realmente, grandes pintores já fizeram telas belíssimas através das mãos de Medrado, né? E uma vez ele foi fazer uma sessão de pintura mediúnica e falou: porque eu vou pintar, porque eu vou pintar. Quando chegou na hora lá, não veio ninguém, e ele ficou ali e começou a ficar constrangido. Meu Deus, cadê tal Renoir, Van Gogh, cadê? Aí acho que foi o próprio Renoir que apareceu para ele. Ué, Medrado, você não disse que pintava? Então pinte, né? E aí uma grande lição que Medrado recebeu e humildemente transmitiu a todos nós, né? Com muita dignidade, para entender que a mediunidade não é uma coisa, o que se produz não é uma coisa nossa. É óbvio que nós, como instrumentos, temos que ajudar. Por exemplo, se eu sou médium, eu tenho que ser o melhor médium possível, né? Tenho que estar realmente com a mente, com o corpo suficientemente equilibrados, né? O médium tem o dever de se moralizar assim, não de ser santo, mas de se moralizar assim para ser um bom instrumento, como uma faca tem que estar bem afiada para o corte, como uma lâmina tem que estar bem afiada, como uma enxada tem que estar bem em bom estado para cavar, para produzir. Então o médium tem que estar o instrumento o melhor possível, mas o que ele produz não é dele, o médium é apenas a ferramenta, né? Que contribui sim, claro, mas não é dele que vem os benefícios, e sim do plano espiritual. Não. É uma coisa que a gente já está até cansado de ouvir isso, né? O próprio Chico Xavier sempre disse muito a esse respeito, né? Divaldo Franco, Ivone Pereira, né? Os grandes médiuns aí que nós temos na tradição do Espiritismo. Pois bem, então inspirado nessa mediunidade gratuita, André Luiz nos escreve aqui sobre o passe, que é uma coisa que é dada gratuitamente. O passe, a transfusão de energias anímicas, né, magnéticas e espirituais para as pessoas, é dado gratuitamente nas casas espíritas, ou pelo menos deveria ser, né? Se tem alguém cobrando pelo passe, é a mesma coisa, na mesma coisa da mediunidade paga, né? Então vamos lá, o passe. O passe não é unicamente transfusão de energias anímicas. Energias anímicas é energia, por exemplo, eu dou um passe em alguém, são as energias do meu próprio corpo, né? Minhas mesmo, que eu transmito à pessoa. Do meu próprio corpo, do meu próprio perispírito, né? É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Quer dizer, ele é um equilibrante ideal, ele realmente
né, os estudos do magnetismo demonstram que a ação da energia magnética, que no caso pode vir também através do passe, é algo altamente terapêutico, né? É um meio eficaz de equilibrar a nossa mente, equilibrar nosso corpo também, né? Desânimo e tristeza, tanto quanto insatisfação e revolta, são síndromes da alma. Olha só, desânimo e tristeza, tanto quanto insatisfação e revolta, são síndromes da alma, estabelecendo distonia e favorecendo moléstias no corpo. Então, as moléstias que nós temos físicas, né, são consequências das distonias da alma, que vem do desânimo, da tristeza, da insatisfação, da revolta, da raiva, dessa coisa toda, né? Então, muitas vezes, em estados depressivos graves, nós precisamos tomar um remédio porque a distonia da alma já desajustou o corpo, já desajustou o funcionamento cerebral. Aí se faz necessário tomar a medicação. Mas a medicação é para o corpo, né? Nós temos que equilibrar também, nos equilibrar interiormente, nos equilibrar o espírito, a alma, né? Senão a gente não sai dessa situação, né? Se há saúde, há do verbo haver, né? Se há saúde, esses estados de espírito patrocinam desastres orgânicos. Na doença, equivalem a fatores predisponentes da desencarnação prematura, né? Então, esse parágrafo complementa o anterior, né? Mas não é só isso, ainda tem mais. Em todo desequilíbrio mental, as forças negativas entram mais facilmente em ação, instalando processos obsessivos de duração indeterminada. Ou seja, além das doenças que os desequilíbrios da alma podem nos favorecer o corpo, ainda abre espaços às obsessões espirituais, né? Aos espíritos perturbadores, perversos, ainda nos obsediarem, né? Nos perseguirem, nos influenciarem. Se usarmos o antibiótico por substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no campo físico, por que não adotar o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Olha que pergunta interessante André Luiz fez. Se a gente usa um antibiótico, por exemplo, ou qualquer outra medicação para reequilibrar a saúde do corpo físico, por que não o passe como ajuda para equilibrar a alma? Né? Não é que vai ser uma cura milagrosa, mas ajuda a nos equilibrar perispiritualmente e, consequentemente, espiritualmente, né? E aí nos ajudam nessa questão até das depressões, principalmente aquelas que são fruto das obsessões espirituais. Que muito estado depressivo é fruto, sim, de obsessões espirituais. Que se faz necessário tomar um antidepressivo, o remédio, mas também tem que ter o tratamento espiritual, né? Porque senão só se faz meio tratamento, né? Então, olha que interessante, né? Agora, o passe, gente, quando o passista, o aplicador do passe, é compromissado realmente com o trabalho do passe, né? Quando ele realmente se predispõe a ser um intermediário dos bons espíritos para transmitir boas energias, que é uma mistura das suas próprias energias com as energias que os bons espíritos influem nele. Então mistura as duas energias, né? A energia espiritual, a energia anímica, e aí é transmitido isso ao necessitado, e isso é muito terapêutico. Eu posso falar por mim mesmo, eu estava numa situação muito difícil, né? Aí fui no centro espírita. Imagine, eu fui fazer a palestra, né? Palestrante, né? Como diz assim, a palestrante espírita é imune, né? É um escolhido de Deus que os espíritos maus não alcançam, que nenhum problema alcança, vão atrás. Eu fui lá fazer a palestra pela misericórdia de Deus, né? A palestra, graças a Deus, saiu muito boa, mas eu no final, na hora do passe, eu pedi sim, vamos à câmara de passe para receber um socorro fluido do qual eu necessitava muito, porque realmente eu estava com um desequilíbrio emocional, né? Muito intenso, apesar de não estar a olhos vistos, graças a Deus eu consigo manter a discrição, né? E consequentemente esse equilíbrio emocional também favorecendo, né,
às influências espirituais negativas. E aí eu entrei nessa câmara de passe realmente predisposto, porque quando o paciente também, na hora do passe, está predisposto, o efeito é melhor ainda. Então eu entrei predisposto, lá sentei, quando eu recebi o passe, gente, parecia que eu tinha recebido, sabe, um banho perispiritual, assim, um alívio, gente, uma coisa tão... Chega a me arrepiar agora. Uma coisa tão boa. E aí me livrou daquelas sensações. Eu levantei então e abracei a passista, que é minha amiga, né? Pessoa maravilhosa, que realmente é uma das pessoas mais acertadas nesse mundo para transmitir um passe, meu Deus do céu. E aí eu saí de lá. Ah, resolveu meus problemas? Não, claro que não. Mas pelo menos aliviou os efeitos para que eu possa ficar mais fortalecido para resolver esses problemas que me causaram isso. Então me aliviou, me fortaleceu e eu consegui resolver este problema que estava me afligindo com menos dificuldade, com bem menos dificuldade, né? Então, olha a importância do passe e do passe bem aplicado, né? É isso aí, né? Tanto para quem transmite, tanto para quem recebe, como foi o meu caso, né? Então, só tenho a agradecer a Deus, aos bons espíritos, e essa passista maravilhosa, essa minha amiga, que Deus abençoe, né? Então vamos lá, continuando aqui. Se atendemos, continuando aqui André Luiz, né? Se atendemos à asepsia, que no que se refere ao corpo, né? Por que descurar dessa mesma asepsia no que tange o espírito? A asepsia, gente, é limpeza, né? É esterilização, né? Limpeza. A asepsia é uma limpeza total, profunda, né? Então, se atendemos à asepsia do corpo, a gente toma banho, escova os dentes e tudo mais, lava as mãos, que é importantíssimo. Então, por que não fazemos a asepsia também no espírito, que também é importantíssima, que se faz com bons pensamentos, com boas atividades, né? Com a oração e também, sim, se possível, ganhando um passezinho, né? E se nós formos passistas, nós mais ainda temos que ter nossa percepção mental muito maior para sermos um bom canal dos bons espíritos para ajudar os outros, né? Então, vamos, né? Como tem outro trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito, aqui também, né? Tá falando a mesma coisa, né? Se a gente faz asepsia no corpo, vamos fazer a asepsia do espírito, né? Inclusive esse texto, cuidar do corpo e do espírito, foi mencionado em outro vídeo aqui mesmo do estudo do Opinião Espírita. Eu não lembro qual foi, mas foi recentemente, né? Bom, a aplicação das forças curativas em magnetismo, né, energia magnética, enquadra-se a fluivoterapia ou fluidoterapia, né, com a mesma importância do emprego providencial de emanações da eletricidade. Então, como a eletricidade nos dá todos esses benefícios, inclusive esse aqui, né? Se a eletricidade que estaria ligada, né? A fluidoterapia, a energia magnética, né? Nos oferece, né, forças curativas do mesmo jeito que a eletricidade nos oferece isso tudo aqui. Então, a energia magnética o magnetismo ainda está para ser plenamente descoberto pela medicina, ainda não foi, né? Pelo menos até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Que bom se amanhã descobrissem e esse vídeo, nesse aspecto, ficasse obsoleto, seria ótimo, né? Mas vamos lá. Espíritas e médiuns espíritas, cultivemos o passe no veículo da oração, porque passe e oração tem que estar intimamente ligados, né? Com respeito quem se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual. Veja bem, é um complemento, é importante, né? Mas, como eu falei, citando o meu caso, não resolveu meus problemas, mas me reequilibrou para que eu resolvesse de uma forma menos difícil, né? Então, assim, cultivemos o passe no veículo da oração, com respeito quem se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual. Então, continuemos com a terapêutica necessária. Se estamos doentes, vamos ao médico, tomamos remédio e tal, mas podendo também complementar com o uso do passe, principalmente as pessoas que têm problemas na área mental, né, na área emocional, como a depressão, por exemplo, que André Luiz aqui citou,
problemas de ansiedade, etc., o passe ele é uma fonte terapêutica muito boa, muito valiosa, que não vai resolver milagrosamente, mas vai ajudar muito. Isso eu posso falar por experiência própria, né? E aí o último parágrafo, para terminarmos. Certamente os abusos da hipnose, responsáveis por leviandades lamentáveis, né? Sempre tem os abusadores, né? E por truanices de salão, quer dizer, usar a hipnose como shows de diversão, né? Em nome da ciência, são perturbações novas no mundo, né? Então, assim, o uso da hipnose, do magnetismo, né? Como coisas de diversão ou outras leviandades, né? São perturbações novas no mundo, ou pelo menos quando André Luiz escreveu isso aqui, era nova na época, hoje já não é mais, né? Mas o passe na dignidade da prece, ó, o passe, a oração, a prece tem que estar sempre ligados, né? O passe na dignidade da prece foi sempre auxílio divino às necessidades humanas. Foi e ainda o é e sempre será, né? Auxílio divino às necessidades humanas. Basta lembrar que o Evangelho apresenta Jesus ao pé dos sofredores, impondo as mãos, né? Então Jesus como um dos maiores passistas, médium passista, que já tivemos no nosso mundo, né? Um médium, Jesus que era um médium de Deus, né? Médium de Deus, um dos maiores passistas, né? Que aliviava e curava a tantos, né? E ainda cura, né? De certa forma ainda cura. Então assim terminamos aqui mais um capítulo, mais um vídeo. Quem gostou, curte. Quem achar útil, compartilha. Se inscreve aí no canal, quem está chegando agora. Ok, gente? E a todos aí, um forte abraço. Boas energias, né? Para todos aí. Fiquem com Deus.